Concursos públicos abertos essa semana oferecem 14 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Esse é um dos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, que também vai mostrar. O Giro Rural continua destacando o projeto Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Hoje vamos mostrar como deve ser feito o corte das árvores, caso necessário. O Ministério da Saúde lançou uma versão digital do Cartão SUS, que é a identidade do cidadão no Sistema Único de Saúde. Saiba como funciona. Temos as notícias policiais, os fatos esportivos, os vídeos descontraídos. Fique ligado para ficar bem informado, que esse é o nosso Jornal da Manhã. Olá, bom dia! E começamos a edição desta terça-feira falando de educação e com uma boa oportunidade para quem pretende ingressar no serviço público. Pelo menos 123 concursos públicos no país estão com inscrições abertas desde ontem, segunda-feira, e reúnem mais de 14 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a mais de R$28 mil no Tribunal de Contas da União. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Os órgãos que abriram inscrições para 363 vagas na segunda-feira são os seguintes: Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Centro-Norte do Mato Grosso, Fundação Municipal de Saúde de Teresina, Prefeitura de Capetinga, Minas Gerais, Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, Prefeitura de Suzano, São Paulo, Prefeitura de Ibaporanga, Minas Gerais, Prefeitura de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais e Tribunal de Justiça de Sergipe. Os empregados domésticos já têm o direito ao seguro-desemprego. A nova regra parte da PEC aprovada em julho e publicada no Diário Oficial da União. O benefício é de um salário mínimo por no máximo 3 meses em caso de demissão sem justa causa. Para ter direito ao seguro, o empregado doméstico precisa ter trabalhado pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos. Em outubro, a outra novidade irá facilitar a vida do empregador, como mostra a reportagem a seguir. Divulgadas hoje as regras sobre a concessão do seguro-desemprego para empregados domésticos dispensados sem justa causa. Para requerer o benefício, o empregado deve procurar uma das unidades de atendimento vinculadas ao Ministério do Trabalho e Emprego na cidade em que mora, dentro do prazo de 7 a 90 dias após a dispensa. Um dos documentos exigidos é a carteira de trabalho com a anotação do contrato de trabalho doméstico e a data de admissão e de dispensa. O objetivo é comprovar o vínculo empregatício durante pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos. O funcionário dispensado poderá ser incluído em uma das ações do Ministério de recolocação no mercado de trabalho ou ainda ser encaminhado para um dos cursos de qualificação oferecidos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Mais informações no espaço do CODEFAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, no site do Ministério do Trabalho. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Estamos de volta com as notícias do campo e o Giro Rural continua destacando o projeto Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Hoje vamos mostrar como deve ser feito o corte das árvores, caso seja necessário. Outra prática silvicultural muito importante é o chamado desbaste, ou seja, a retirada de árvores. A prática é fundamental porque as árvores começam a competir entre si, prejudicando seu desenvolvimento. Além disso, à medida que as árvores crescem, aumenta o sombreamento da área, o que é prejudicial para a pastagem. O desbaste é importante para que a gente consiga liberar espaço para as árvores remanescentes continuarem crescendo a taxas boas, ou seja, ganhando tamanho, forma e altura, e claro, principalmente porque a gente precisa liberar luz, ou seja, diminuir a sombra para a pastagem. Então, quando a sombra começa a ficar excessiva, o desbaste se torna fundamental como uma estratégia para a gente diminuir o sombreamento e assim permitir que a pastagem continue crescendo bem.
seleção de árvores para o desbaste deve considerar a redução da cobertura que as copas das árvores fazem na área, as árvores bifurcadas ou tortas, as árvores dominadas, que são aquelas que apresentam desenvolvimento menor do que as demais. Também deve ser feita a medição, ou seja, o inventário florestal, para conhecer o valor médio de crescimento das árvores. Árvores com valor de crescimento menor do que a média também são indicadas para o desbaste. Com esse dado em mãos e um gabarito com o tamanho selecionado, são marcadas as árvores que serão cortadas. O corte deve ser feito de acordo com as normas de segurança para operações florestais. Em seguida, as árvores devem ser desgalhadas e cortadas em toras, que já poderão ser vendidas, antecipando a renda ao produtor. O desbaste é interessante justamente para arrumar essa árvore, né? Para ela ter uma venda melhor depois da madeira, né? A qualidade da madeira, né? Aí fica melhor para o pasto também, entra mais o sol, né? Então é interessante fazer o desbaste certo, né? Para o futuro, né? Estamos de volta e agora falando de saúde. Uma pesquisa revelou que 40% das mulheres brasileiras não fazem exame de mamografia. Um número considerado alto pelos especialistas para um teste que pode fazer toda a diferença na hora da prevenção de uma das doenças que mais matam as mulheres no mundo, o câncer de mama. E é o que você vai conferir no nosso quadro Saúde em Foco. Aos 51 anos, Rosana veio pela terceira vez fazer a mamografia. Há alguns anos, ela precisou fazer uma cirurgia para a retirada do útero, devido a uma alteração que apareceu durante um exame preventivo e que poderia progredir para um câncer. E por ter esta experiência, ela não deixa de se cuidar. Você se previne de um mal que é real, né? E no meu caso, eu já tive esse problema no útero, também através do exame, foi descoberto a tempo e fez a cirurgia. E agora os exames de mamografia é para que eu possa me ver por dentro, ter certeza que está tudo bem comigo. A mamografia é um exame radiológico para avaliação das mamas, considerado o principal método para a detecção do câncer de mama, antes mesmo de ser identificado clinicamente por meio da palpação. Outras alterações também podem aparecer durante a realização do exame. A gente pode detectar precocemente o câncer. Então, nódulos, calcificações, que podem significar ou a presença já de algum tipo de tumor ou alguma lesão que pode se transformar num tumor futuramente. Uma pesquisa realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde apontou que 40% das mulheres brasileiras entre 50 e 69 anos não fazem o exame preventivo de mamografia. Um risco à saúde, segundo os especialistas. Muitas vezes, essa mulher, quando chega aqui para nós, ela já está com a doença avançada. Então, 40% ainda é um número muito alto. A gente tem que buscar essas mulheres, informar mais, né, através das campanhas. Em pleno século XXI, a gente tem que pensar sempre muito em prevenção, né? Então, a prevenção do câncer de colo de útero, a prevenção do câncer de mama, que são acessíveis à maior parte da população, né, a gente tem que pensar que deva ser feito. Somente no ano passado, mais de 34 mil exames de mamografia foram realizados em Juiz de Fora, através do Sistema Único de Saúde oferecido pelo governo federal. O número parece alto, mas poderia ser ainda maior. Muitas mulheres deixam de fazer o procedimento pelo medo de sentir dor ou de ser diagnosticada com alguma doença. A população brasileira ainda tem um conceito antigo, né, de quem procura acha. Mas a ideia é essa mesmo, é ela procurar, encontrar e tratar. Não é deixar passar o tempo para poder vir tratar. A recomendação do SUS é que mulheres entre 50 e 69 anos realizem um exame de mamografia a cada 2 anos. Especialistas acreditam que o procedimento deveria ser feito ainda mais cedo e com uma frequência maior. A gente sabe que a idade tem sido cada vez mais precoce do diagnóstico do câncer de mama. Isso preocupa muito. Então a gente recomenda, se possível, fazer pelo menos a partir dos 40 anos. Sendo que quem tem na família, mãe, irmã, tia, próxima, tem que ser mais bem acompanhada ainda. A gente recomenda que faça anualmente ou até, em alguns casos suspeitos, até de 6 em 6 meses ou o tempo que for necessário. E o Jornal da Manhã desta terça-feira fica por aqui.
Mais informações nos nossos próximos telejornais ou através do nosso portal www.mbnews.tv.br. Que Deus abençoe o seu dia. Fique agora com o programa Falando de Vida. Até amanhã.